Gente, se tem uma receitinha gostosa, é da quiche. Você sabe fazer em casa? A Sandra vai ensinar hoje uma versão super legal e todo mundo vai conseguir repetir aí para agradar o paladar de toda a família. Tudo bom, Sandra? Seja bem-vinda mais uma vez. Sandra Oséias marcando presença aqui no nosso programa. Gente, quiche, amei a preparação da mesa. Bonita, arrasou. né? Parabéns, viu, Sandra? E aqui a gente já come com os olhos, né? Assim é bom, né? Isso que é bacana, né? A receita, a gastronomia, ela de fato trabalhar, né, com todos os sentidos. O tato, o olfato e depois o paladar. Cheirinho já tá bom no estúdio, nossos olhos já cresceram, também cresceram diante dessa receita. Preparação é simples? É simples. Aqui, Tati, o que a gente vai fazer de diferente é saborizar essa massa. A maioria das massas que a gente vê de quiche, de tortas, a gente mistura só o ovo, a farinha, a manteiga e a gente tem então uma massa muito neutra. Aqui eu tô colocando na massa um queijo parmesão e também o manjericão. Então não é aquela massa que a gente vai comer o recheio e vai largar aquela massinha no prato, né? Então é uma massa que fica bem saborosa e a gente então pode, com essa massa já tem um sabor, trabalhar com recheios que são mais suaves. Então a gente já tem um sabor ali que é onde a pessoa vai comer uma massa fininha, crocante e um saborzinho. Tá? Oba! É bem fácil. Aqui eu vou misturar os ingredientes da massa e depois a gente faz o recheio no liquidificador, tá? Então eu vou começar com a farinha, vou misturar aqui o meu queijo parmesão, tá? Estou usando um queijo de pacotinho mesmo, tá? Vou colocar os ovos, aqui é um ovo só que a gente vai mexer. Farinha, queijo, ovo. Isso. Se você quiser aqui nessa massa colocar a farinha integral também, vocês podem trocar 2/3 da farinha branca pela farinha integral. Legal. Tá? Então faz uma opção um pouquinho mais light, tá? Aqui eu tô usando no caso a margarina e a minha margarina tá sem sal, então eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque a gente tá usando queijo parmesão, então não quero que fique nada muito forte, tá? Então eu vou misturar um pouquinho a massa e a gente vai ter que colocar a mão na massa para mexer um pouquinho, tá? Então aqui, Tati, olha, eu tô usando a margarina para fazer uma massa que vai ficar mais crocante, mas não vai ficar quebradiça, tá? Então se eu quisesse, no caso, fazer uma massa podre para fazer o quiche, quando a gente morde, às vezes a gente vai comer numa forminha na mão, essa tortinha, ela vai espedaçar toda. Então, a margarina deixa ela ficar um pouco mais firme, tá? Então, toda vez que eu quiser fazer uma massa podre, eu vou usar a manteiga ou a banha. Então, quando eu usar a margarina, eu vou saber que eu tô tendo uma massa que vai ficar mais firme. Eu vou morder e ela não vai quebrar todinha, não vai esfarelar todinha, tá? Então, aqui, olha, eu coloco os ingredientes, dou uma mexidinha só e vou pôr a mão aqui dentro, tá? Quando a gente vai trabalhar com os ovos, normalmente nas receitas, manda colocar um ovo. Se a gente sentir que essa massa está ainda muito seca, muito quebradiça, a gente pode pingar um pouquinho de leite só para dar liga na massa, tá? Certo. Então, se eu colocar mais manteiga ou mais ovos, ela vai desandar, vai sair do ponto que eu quero, vai ficar muito mole. Então, se estiver muito seca, É só questão, às vezes, da margarina tá muito dura ainda, aí a gente acaba não conseguindo mexer, tá? Então, olha, eu vou picar umas folhinhas de manjericão, que é para dar o sabor. Não vou colocar mais nenhum outro tempero, pimenta, nada aqui dentro, tá? A gente vai deixar para trabalhar no recheio, tá? Então, aqui, como eu falei para você, que a gente está trabalhando com a massa saborizada e que a gente pode dar opções de recheios diferentes, né? A gente falou de trabalhar com a massa integral e fazer ela um pouquinho mais leve. Eu posso também colocar, aqui a gente vai fazer o recheio marguerita, que é o tomatinho com o manjericão, né? Eu posso trabalhar nessa massa um recheio de agrião, tá? Que fica bem gostoso com tomate seco. A gente pode colocar espinafre com salmão, então pode até usar o salmão defumado, que fica muito gostoso. Então assim, a gente alho poró, brócolis, então a gente pode trabalhar com recheios mais de legumes, alguma coisa um pouco mais suave, porque a gente tem sabor aqui nessa massa, tá? Então a gente não precisa ficar só naquela linha de bacon, presunto, né, as carnes que são mais pesadas, eu posso fazer ela mais suave. Tá, você vê que ela liga muito rápido, olha, ela vai juntando muito rápido por causa da manteiga, né? E aí o normal da massa é depois que a gente mexeu ela toda, eu colocar ela meia hora na geladeira para ela poder dar uma paradinha e tudo ficar homogêneo na massa, né? Pra Meia ficar hora mais então, fácil. geladeira. Aqui eu posso abrir essa massa depois com o rolo, ou eu posso abrir ela também na mão direto, porque você vê que ela é uma massa bem macia. Então, às vezes, eu não preciso nem do rolo para a gente estar
trabalhando com essa massa. Perfeito. Tá? Então, para massa, gente, 160 gramas da farinha de trigo, 20 gramas do parmesão ralado, 90 gramas da manteiga sem sal, 10 folhinhas de manjericão, que a gente picou aqui na hora, que por sinal subiu um perfume maravilhoso. Colocamos uma pitadinha de sal, porque a nossa margarina não tem sal, então a gente optou só para corrigir. Isso. E um ovo. Isso, bem pouquinho, tá? Aqui eu já trouxe uma massinha que ela tá pré-assada. Então, toda vez que eu for fazer um quiche, tem muita gente que costuma fazer o quê? Faz a massinha, põe a massinha na forma e aí depois já joga o recheio do quiche por cima. E aí, quando a gente vai comer, tem aquela massa mole embaixo da torta, né? Então, o que a gente pode fazer com essa torta? Eu posso pré-assar todas as minhas massas e depois eu ponho num saquinho, posso chegar a congelar até 60 dias, só a massinha, ou posso deixar ela também guardada dentro de uma lata e eu usar, então, até 10 dias ela já pré-assada, só numa lata dentro da geladeira, um Tupperware, né? Legal. Tá? Então, a gente pode antecipar esse processo de assar as massas. É interessante também porque a gente pode estar congelando essa massa, então eu posso vender as minhas tortinhas numa bandejinha com 6 unidades, já para que a pessoa vá consumir no final de semana. Então ela já compra a tortinha pronta e depois ela só dá uma esquentadinha na hora de servir, tá? Então é uma massa que aceita a gente congelar ela assada, tá? Okay. Ó, você vê que é muito rápido da gente estar colocando na forminha. O interessante, Tati, é que a gente deixa aqui os cantos bem fininhos, tá? Porque a gente vê aquelas tortas... Não precisam estar, né, Não, Sandra? tem muita manteiga e ela acaba margarina que a gente colocou aqui, né? E ela solta muito fácil, tá? Então a gente não precisa colocar nada, né? Então, olha, você vê que é bem rápido de fazer e a gente então tem uma massa bem saborosa. Tá? Lembrando, antes da gente abrir na forma, deixar na geladeira... Meia hora. Uma meia hora, uns 30 minutos. Isso. Tá? Então aqui eu tenho a minha massa já na forminha. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma furadinha com garfo, só para ela não estufar a hora que vai pro forno. E aí ela vai pro forno, eu vou deixar ela 15 minutos. Eu não gosto que ela chegue a corar enquanto ela está no forno, porque senão depois quando eu for colocar o recheio, aí ela vai ficar muito dura, vai ficar muito bronzeada e aí fica dura, tá? Então a gente leva ela pro forno, deixa 15 minutos. A hora que ela tiver com essa textura que a gente vai tirar do forno em 15 minutos, você vai pôr a mão nela, ela ainda vai estar bem molinha, tá? Então ela só vai estar quente, você vai ver que a margarina tá meio que fervendo nela, né? E aí você sente ela molinha. Quando a gente tira, você vê que ela fica firme de novo. Então aqui eu posso colocar o meu recheio que não vai mais amolecer a torta. Então ela vai acabar de assar junto com a minha torta e a hora que eu for comer ela vai estar crocante. Perfeito. Tá? Então aqui a gente diquinhas para massa. Pronta. Tá? Agora a nossa opção de recheio para nossa quiche é uma boa dica também do Faça e Venda, né? É, você muito comentou. bom. Ou fazer versão tamanho família, Isso. ou as porções individuais que você pode a gente montar kits, né? Com 6. A gente vê assim que as grandes, é interessante quando você vai fazer um jantar na sua casa, então você pode fazer uma mesa só com tortas com vários quiches diferentes, né? De vários sabores. Então você pode atender a pessoa que é vegetariana, né? Que não come, então é uma opção barata. E a gente consegue, então, fazer uma coisa bacana, que hoje em dia os amigos se encontram em casa, né? Normalmente o pessoal não está saindo tanto, acaba se reunindo em casa, então é bem interessante. Sabores, né? Isso, fica bem interessante. Fica bem interessante. E é uma receita que, gente, não sai muito caro e é uma tortinha muito gostosa, né? É bem gostosa e rápida de fazer, tá? Então aqui eu vou usar no liquidificador o que eu vou fazer do meu tempero. Lá naquela massinha eu vou colocar o meu tomatinho, eu posso usar um tomate também normal picado, só que aí normalmente a gente tira os carocinhos para não ficar minando água na torta, tá? Aqui, como ele é pequenininho, cereja, a gente sempre coloca ele na torta com os tomatinhos para cima, abertinho para cima, para que não caia água para a massa também, tá? Legal. Então, sempre coloca assim. Aqui no liquidificador, eu vou pôr o creme de leite. Tô usando um creme de leite fresco, tá? Tá. Então, aqui, a ideia é um creme de leite fresco, que dá um sabor muito gostoso, mas ele é caro, tá? Então, a gente fala que para as opções da pessoa que vai vender, é interessante trabalhar com o creme de leite de caixinha. E aí usa uma caixinha suficiente? Uma caixinha suficiente. Então aqui você vê que um creme de leite de potinho que a gente vai comprar o fresco, ele tem em torno de 500 ml, ele está em torno de R$18. Uma caixinha de 200 ml em torno de 2 e pouco, 3. Então a diferença é muito grande para quem vai vender. Tá? Aí então, compensa usar o creme de leite de caixinha. Tá? Então, aqui quantos ml você está usando? Aqui tem 250 do creme de leite fresco. Eu coloquei 2 ovos, estou colocando um pouquinho de pimenta calabresa, então não põe muito para não ficar muito picante, né? E aí eu coloquei uma colher de mostarda só para dar o sabor, tá? Como eu estou colocando aqui a pimenta e coloquei a mostarda, eu não vou colocar sal aqui dentro, tá?
todo quiche, o que que é? Tem que ter essa base aqui, tem que ter esse creme para ser uma quiche, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o recheio que eu quiser, desde que ele não vá me na água, tá? Ok. Então, eu posso lá, que nem a gente falou do espinafre, né? Eu coloco um espinafre, tem que ser refogado. O espinafre, o agrião tem que ser refogado. Então, qualquer legume, qualquer verdura que eu vou pôr aqui tem que ser refogadinho, mesmo cozido mix de já. legumes, né? Mesmo um mix de legumes, você cozinha ele, dá uma refogadinha, uma abafadinha na panela e ele vai perder aquela água, tá? Então, olha, você vê que é muito baratinho, porque o tomate é muito barato. E o sabor E aqui a todo dica do dele tomate, é então, manjericão. eu viro ele... Sempre deixa ele pra cima. até pra ver certinho, gente, olha Tá? lá. Que aí não vai soltar tanta água. Não vai soltar tanta água. Então, olha, o que que a gente faz? Deixa ele bem recheado para todos Sempre os o corte virado para cima. Então, se você quiser baratear com o tomate normal, né? Também a opção é tirar as sementes, tá? Então, você pode cortar ele de metadinha assim e vai tirando a sementinha e pronto, ó. Tá? Então, aqui eu coloquei os tomates, vou colocar um pouco de salsinha. Também piquei aqui no meio um pouquinho de manjericão para dar um sabor um pouco maior, tá? E aí eu vou colocar a minha misturinha do creme de leite. Então, isso daqui, se não tiver essa mistura do creme de leite, não é uma quiche, tá? Aí é uma torta normal que a gente tá fazendo uma torta aberta. Aí a gente vai levar ele até a base, até em cima, na boquinha dele. E o segredo do quiche, para ele ficar coradinho, é o queijo parmesão por cima, tá? E agora mais quanto tempo de forno, Sandra? Mais ou menos uns 40 minutos, tá? Então, a primeira etapa, só a massa, pra gente pré-aquecer essa massa. 15 minutos. 15 minutos. Isso. Aí, com o recheio, eu deixo mais 40. Mais 40 minutos. Aí, assim, essa massa eu consigo tirar uma torta grande, ou eu tiro das pequenas, como aquela que eu forrei, essa daqui. Eu vou tirar 4 massas, 4 tortas dessa. E da individual eu chego a tirar 12 tortinhas. Ah, rende bastante. Tá? Então, 12 versão individual pequenininha ou 4 dessa, que é um tamanho médio, né? Essa daqui que é um pouquinho maior dá umas 3. E da ou uma pequenininha, grandona. 12. Ou uma versão grandona. família. Isso. Tá? Então você vê que ela rende bastante e tem um custo muito barato. Aqui de massa a gente vai gastar em torno de uns 6, 7 reais. Tá? Então, E quem faz para vender, uma sugestão para a versão tamanho família de preço? Com esse recheio, em torno de R$32, mas a gente pode fazer, a gente vê recheios de bacalhau, de camarão, essas coisas, aí vai aumentando, chega em torno até de R$60 uma quiche. Uma quiche. Tá? Então é bem interessante e aí vai dar a opção de recheio. Aquele momento que eu mais gosto. Lembrando então, gente, tem que deixar a massa, tá? Meia hora descansando na geladeira antes de abrir. Vai pro forno, só a massa, 15 minutinhos, tira, esfria e aí depois que você coloca o recheio, mais 40 minutos, tá? Isso. Só a massa a gente pode congelar. Dependendo do recheio que você colocar nela, você também pode congelar, tá? Mas assim, eu prefiro sempre ela fresquinha, né? Mas mais pra gostosa, você, né? Ai, que delícia, gente. Vem pra cá. Sensacional. É boa, né? Dá pra sentir o E a gostinho da massa tem sabor. Então, isso que é Nossa, o diferencial. amei essa ideia da massa, viu, Sandra? Fica bem gostosa. Você pode trabalhar com qualquer coisa muito suave em cima. Não precisa ter nada forte, né? Maravilhoso. Arrasou. Bom, parabéns. Né? Muito bom. Gente, vou aproveitar que tá uma delícia. Obrigada, Obrigada. Sandra. Até breve. Até. Gente, façam, vocês vão adorar.